Adaptações literárias. Vem muita novidade por aí. Hello, pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e vamos falar sobre adaptações literárias, ou seja, tem muitos livros que estão sendo aí, tendo seus direitos comprados para ter uma adaptação tanto para o cinema e ou para o streaming, né, como Netflix, Amazon, Max, Prime Video, enfim. Saiu diversos livros, muitos de outros já tiveram aí sua finalização de gravação aí já terminada e já com data, né, de estreia. E eu estou assim muito ansiosa, principalmente para uma adaptação de um livro que eu li aqui, que estou assim, ó, ansiosíssima para ver esse filme nas telinhas. E vamos com a primeira adaptação. E eu estou falando nada mais nada menos que Verity. Já saiu diversas fotos e imagens durante as gravações. E é o seguinte, Verity, ela está prevista para estrear no cinema no dia 15 de maio de 2026, ou seja, no próximo mês, gente. E para quem não conhece Verity ou não sabe muito bem da história, Verity é um thriller psicológico que conta a história de Lauren Ashley, uma escritora que aceita a proposta de terminar os livros de Verity Crawford, uma autora best-seller que sofreu um acidente. Ao se mudar para a casa do Crawford, Lauren encontra uma autobiografia secreta de Verity que revela seus segredos perturbadores. Todo mundo que leu Verity sofreu com diversas cenas descritas nesse livro que foram assim perturbadores, principalmente a cena do cabide e a cena da escada. Da escada, para mim, eu acho que foi a mais que me deu aquela sensação quando eu estava lendo de que alguém estava me observando. Então, assim, o filme, né, já terminou as gravações, vai ser estreado aí no dia 15 de maio. Eu não sei se realmente vai para o cinema ou se vai para alguma streaming, mas eu estou muito ansiosa para essa adaptação, porque eu quero muito ver como eles vão fazer todas aquelas cenas do livro nessa adaptação. Então, estou muito ansiosa. E já a próxima adaptação, que também já foi estreada, mas foi estreada só no Reino Unido, ainda não vieram aqui para o Brasil, que é Na Estrada com o Ex. Ele foi lançado no dia 26/12 no Reino Unido, então por enquanto está sem data aí prévia para ser lançado aqui no Brasil. Mas é o seguinte, nesse livro é o livro da Betty Lauren, que é da mesma autora de Teto para Dois. Eu ainda não li esse livro, tanto que eu tenho aqui na edição intrínseco. Uma amiga minha leu, ela literalmente achou uma bomba, então assim, tô um pezinho atrás em relação a esse livro. Mas aqui nessa história é o seguinte, a história acompanha as desventuras amorosas de Dylan e Ed, um ex-casal que às vésperas do casamento de uma amiga em comum tem seus caminhos cruzados novamente durante uma viagem de carro. Após o veículo de Dylan colidir com outro, Ed acaba se vendo obrigado a oferecer carona, dando início a uma viagem cheia de imprevisto. Esse livro já foi adaptado, como eu já falei, ainda está sem data de lançamento para aqui do Brasil, mas eu acredito que eles vão ser lançados esse ano. Eu acho, né, gente? Mas o livro, a adaptação já foi conclusiva, já foi terminado, né? Então, assim, não li o livro, mas quero ler o livro para poder assistir a adaptação. Eu amo muito o Teto para Dois, tem aí a sua adaptação na Paramount, eu assisti a adaptação, não gostei muito, ficou uma adaptação muito... Enfim, então assim, essa adaptação ainda não tem data, mas quando vir, quero muito ter lido o livro já e assistir ela, né? E já a próxima adaptação que está sendo prevista é para esse ano, 2025, que é O Clube do Crime das Quinta-feiras. Basicamente, o filme, eu acho que ele ainda está em processo de gravação, ou já deve ter sido finalizado, não sei ainda, mais ou menos. Mas ele está sendo com diversos elencos, como Peter Brunner, Ellen Mirren, Ben Click e Celia Imrie. E claro que um dos produtores dessa adaptação é Steven Spielberg. Então assim, gente. Então assim, se tem Steven Spielberg como um dos produtores, então isso quer dizer que vai ser uma bela de uma adaptação, porque eu confio muito no Steven. Eu adoro a maioria dos filmes que ele produz, então assim, tô bem curiosa. E no Clube
do crime das quinta-feiras vai acompanhar as aventuras de 4 idosos que se reúnem todas as quinta-feiras para, pelo menos oficialmente, discutir a ópera japonesa. Mas, na verdade, eles aproveitam o horário para investigar casos policiais antigos sem solução, acreditando que pode trazer justiça às vítimas e identificar os culpados. Eu tenho esse livro na minha estante, né, na edição do Clube do Intrínseco, né? E assim, ainda não li, mas assim, já li resenha desse livro, muita gente amou, e eu sou muito curiosa para ler esse livro. Tanto que é basicamente um idosinhos, são idosos, e que estão tentando desvendar aí casos de assassinatos. Então, assim, estou muito curiosa. Então, também, né, já está aí para adaptação, vai ser lançado, acredito que esse ano, então, assim, aguarda aí, né, as cenas dos próximos capítulos. E já a próxima adaptação, que também já teve aí suas gravações encerradas, eu acho, acredito eu, que é Percy Jackson e o Mar de Monstro, que é o segundo volume da série Os Olimpianos. Eu já li o primeiro e o segundo, falta eu ler agora o terceiro volume. E é o seguinte, nesse segundo volume, né, já nessa segunda temporada, a gente vai acompanhar o trio, né, de ouro, Annabeth, Percy e o Grove. Só que nesse caso, o Grove ele já vai estar ido, né, para uma viagem e óbvio que a gente vai acabar entrando aí numa nova missão, né, de Percy com a Annabeth e o meio-irmão de Percy que a gente vai acabar descobrindo aqui, né, no segundo volume, indo nessa missão junto com a Clarice para tentar encontrar o seu melhor amigo, o Grove, que está literalmente perdido, mandando aí, né, umas mensagens de conexões mentalmente para Percy dizendo que ele está em perigo. Então, a segunda temporada vai focar justamente nessa viagem no Mar dos Monstros. Então, assim, tô muito ansiosa para a segunda temporada. Então, assim, eu amei a primeira. Dependendo, né, de que a primeira teve muitos efeitinhos ali, como a parte da iluminação. Eu espero muito que nessa segunda temporada eles melhorem muito essa questão, porque, nossa, foi bem dificultoso, bem difícil de assistir assim, a primeira temporada por conta dessa iluminação aí, desse problema. Espero muito que eles tenham melhorado nessa segunda temporada e é óbvio, estou muito ansiosa para ver a segunda temporada dessa série e eu acredito que eles vão estrear essa série em dezembro, então assim, vamos aí aguardar, né, o anúncio das datas. E já outra adaptação de livro que também está sendo prevista, eu acho que ainda não começou as gravações, ou talvez ainda estão no processo de roteiro, né, para adaptar, que é A Casa dos Espíritos. Eu já vi esse livro, eu já tenho muita curiosidade de ler esse livro, e agora sabendo que tem adaptação, com certeza eu vou querer ler ele. E basicamente nesse livro a história é o seguinte: que a história abrange 4 gerações, retratando revoluções políticas, transformações sociais e conflitos familiares. Em paralelo com a própria história do Chile, os acontecimentos resultam em intrigas que separam a patriarca da família de sua querida neta. Então, assim, eu não, como eu já falei, não li o livro, mas está sendo aí confirmada a sua adaptação. Então, a gente não tem muitos detalhes, eu procurei também, não encontrei, mas está sendo previsto aí, né, para ser adaptado e talvez ser lançado esse ano. Talvez, tá, gente? Ainda não temos aí uma previsão, mas é isso. E já uma outra adaptação que já foi anunciada, está no seu processo de gravação, e é uma adaptação que está tendo ali polêmica, gerando polêmica por conta dos elencos que foram selecionados para protagonizar os protagonistas desse livro. E eu estou falando de O Morro dos Ventos Uivantes. Vamos deixar bem claro que eu li o livro, achei o livro bastante... O livro, ele é aquele... traz um amor e ódio ao mesmo tempo, sabe? Você ama o livro, mas ao mesmo tempo você fica com raiva do livro, porque o livro, a história em si, ele traz os personagens de maneira crua e verdadeira ali, que você fica com ódio dos personagens, né? Literalmente isso. E a polêmica que gera nessa adaptação, né, dos elencos, que é o personagem Radcliffe, que será interpretado por Elorge, é descrito no texto original como um cigano de pele escura, o que levantou o debate sobre o apagamento racial, algo que também ocorreu em versões anteriores da obra. Então, assim, gente,
Eu li o livro, tá? E o livro fala claramente da descrição do Radcliffe, né? De como ele é, de que ele é de pele escura, ele é um cigano. Então, assim, vai tá gerando um burburinho, né? E controvérsia justamente do personagem, do ator, né? Que foi escolhido para ser o Radcliffe nesse livro. Então, assim, quero assistir sim a adaptação, tá? Mas eu tô ali com meu pezinho atrás em relação a essa adaptação. Para quem nunca leu, né, o livro Ruivante, não sabe muito bem do que vai, é simplesmente que o Movimento Ruivante vai explorar as intensas relações entre duas famílias, os Herschel e Linton, com um romance tumultuado entre Radcliffe, um órfão adotado pelo Sr. Herschel, e Catarina, a filha do patriarca. Como eu já falei, faz bastante que eu li o livro, então assim, está sendo aí, né, adaptado esse livro, já saiu diversas imagens da gravação, então assim, né, eu só estou com um pezinho atrás em relação, né, às escolhas dos atores para os protagonistas principais, que é Radcliffe, principalmente, e como é que chama, a Catarina. Então, assim, né, tá tendo muito burburinho por conta disso, dessa adaptação, não sabemos como é que vai ser, mas está sendo aí adaptado e eu acho que vai ser lançado esse ano. Eu acho, né? Ainda não sabemos, mas fica aí com essa notícia. E o próximo livro que vai ser adaptado, que é A Véspera, que já tem aí o seu processo de adaptação, já foi escolhido aí alguns atores para fazer, né, alguns personagens desse livro. E a produção vai ser lançada pela Streaming Max e vai ser dividida em 2 linhas temporais e contará com 8 episódios sobre os complexos de laços familiares dos irmãos gêmeos Caim e Abel. Ou seja, vai ser uma adaptação de uma série, não vai ser um filme. Mas eu não li o livro, tá? É o livro da Carla Medeira. Mas eu já vi ele, já vi até a capa desse livro. Mas fiquei até curiosa agora só pela um pouco do que vai a história sobre 2 linhas temporais, então fiquei bastante curiosa. Como já falei, já tem aí ator, né, escalonado para protagonizar alguns protagonistas do livro, então isso quer dizer que está em processo, né, de produção. Então, assim, talvez seja lançado esse ano na máquina, né? Então, aguarde aí os próximos capítulos. Outro livro que também vai ser adaptado, que é um thriller, não tem muitas informações sobre roteiro, ator, se foi selecionado ou não, que é A Mulher na Cabine 10. Aqui nós vamos acompanhar uma jornalista que é testemunha de um passageiro sendo jogado ao mar enquanto cobre a viagem inaugural de um luxuoso navio. Após o ocorrido, ela é informada de que nada aconteceu, pois não há nenhum tripulante ou passageiro faltando na lista. Mesmo assim, ela decide seguir seus instintos e iniciar uma investigação por conta própria. Então, assim, já estou bem curiosa. Se eu não me engano, esse livro ele está disponível no Kindle Limit. Né? Vou até dar uma olhada lá, dar uma fuçadinha. Mas ele está sendo aí, né, com o direito comprado para uma adaptação. Não temos muitas informações, mas talvez em breve eles acabem soltando aí, né, as informações da adaptação desse livro. Então, assim, estou muito curiosa, tanto que faz bastante tempo que eu não li um thriller, então eu vou colocar isso na minha listinha de leitura. E já um outro livro que também vai ser adaptado e já acredito que também já está ali com o roteiro já adaptado, com alguns atores já escalonados para fazer, né, um dos protagonistas desse livro, que é O Mapa que Me Leva Até Você. Eu já vi esse livro muito na Amazon, só que não sei, ou eu tenho esse livro no meu Kindle, vou até dar uma forçada no meu Kindle, mas eu acho que eu tenho também ali. Mas nesse livro ele vai ser adaptado para as telas, vai ser pela Amazon Studio, então acredito que vai ser uma boa adaptação. E basicamente nesse livro eu vou conhecer uma jovem que tem toda a sua trajetória mapeada. E Jack, um aventureiro que se conheceram na Europa e se aproximam. Ao fim da viagem, Jack pede para Kate deixar os planos de lado e continuar no continente, enquanto ela tenta convencer a ir para os Estados Unidos. Então, provavelmente, vai ser aquele romancezinho clichê, onde nós vamos ter 2 protagonistas que querem estar juntos, mas um quer ir para os Estados Unidos, o outro quer que continue aqui, né, no outro continente. Então, assim, esse livro, se eu não me engano, ele é antigo, bem antigo mesmo. Eu já vi ele na Amazon
E eu acho que eu também tenho ele no meu Kindle em algum momento, né, que acabou que a editora liberou de forma grátis, eu acabei pegando, não li, ficou abandonado, enfim. Acredito que eu tenho, mas fiquei curiosa para ler esse livro aí também, né? Não temos muitas informações, mas talvez em breve eles acabem soltando aí essas informações da adaptação pra gente. E já com a última adaptação, que por sinal é uma adaptação que estou muito ansiosíssima, porque é do meu livro favorito do King. Nesse caso, o primeiro, né, que ainda não favoritei mais livro dele, foi o único que favoritei até agora, que é o Instituto. Aí ele está sendo ali produzido pela MG Mais Studio, que encomendou 8 episódios para a primeira temporada, ou seja, provavelmente nós vamos ter aí novas temporadas, né? Isso se a primeira temporada for muito boa e uma boa adaptação, né, gente? Para quem não conhece o Instituto, a sinopse é a seguinte: quando Luke Ellis, um gênio de 12 anos, é sequestrado, ele acorda no Instituto, uma instalação cheia de crianças que chegaram lá da mesma maneira que ele e que possuem habilidades incomuns. Em uma cidade próxima, o assombrado ex-policial Tim Jameson veio em busca de começar uma nova vida, mas a paz e a tranquilidade não irá durar, uma vez que sua história e a de Luke estão destinados a colidir. Eu já falei bastante desse livro aqui no canal do Instituto, gente, eu amei esse livro, estou muito ansiosa para essa adaptação, então sim, quero ver como é que eles vão adaptar esse livro, como é que ele... Quero saber quem serão os atores que vão fazer o Tim, quem é que vai fazer esse policial, quem é que vai fazer o Luke, quem é que vai fazer as outras crianças que vão estar nesse instituto. Então, assim, estou muito, muito curiosa para ver essa adaptação. Então, assim, eu acho que de todos, a que mais eu estou ansiosa é o Instituto Verity, gente. Eu acho que são esses dois que aqui eu mais estou ansiosíssima para assistir. Então é isso, meus amores. Essas são algumas adaptações que foram aí confirmadas, outros foram tendo direito comprado, alguns já estão aí com gravações finalizadas, só esperando a sua data de estreia. Então, assim, quais são dessas adaptações que vocês estão ansiosos? Comente aí que eu quero muito saber, porque eu estou muito curiosíssima para assistir Verity e o Instituto. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinho e a gente se vê no próximo vídeo.